Hoje a gente vai mergulhar num tema que mexe com muita gente: os primeiros R$ 100.000 em investimentos. Parece uma montanha difícil de escalar no começo, né? Mas por que será que esse valor é tão simbólico, tão crucial? É verdade. Esse marco é super comentado e a dificuldade inicial ela vem muito de duas coisas principais, eu diria. Primeiro, a nossa capacidade de investir, de aportar dinheiro todo mês, geralmente começa menor, né? Sim, E segundo, aquele efeito bola de neve dos juros compostos, ele ainda tá assim, engatinhando nesse estágio. Não dá pra ver a mágica acontecer tão rápido. exato. Vamos pegar esse primeiro ponto então. A importância dos aportes no começo. As simulações que a gente vê por aí são bem claras, né? Aham. Tipo, se alguém começa investindo, digamos, R$ 300 por mês, mesmo com uma rentabilidade boa, sei lá, 10% ao ano, que já é ótimo, ainda assim, para chegar nos R$ 100.000, levaria um tempo considerável. É bastante tempo. Pelas contas, algo como 13 anos e 7 meses, mais ou menos. É uma jornada, Uma né? jornada longa. E acho que é isso que às vezes desanima um pouco no início. A pessoa se esforça, guarda o dinheiro, mas o montante parece que não cresce na velocidade que ela esperava. Exatamente. Você olha os extratos e pensa, puxa, só isso? Mas olha a diferença. Se essa pessoa consegue aumentar o aporte para R$ 1.000 por mês, Ah, e a história muda. muda completamente. Com os mesmos 10% ao ano, o tempo para chegar nos R$ 100.000 cai para tipo 6 anos e 2 meses. Nossa, cai para menos da metade do tempo. Pois é. Fica muito claro o peso do esforço de poupar mais no início. Aquela ideia de usar o 13º, um bônus, um aumento de salário para turbinar o investimento. Faz uma diferença brutal nessa fase. Total. E isso conecta com o segundo ponto que você mencionou. O poder ainda limitado dos juros compostos lá no comecinho. Isso. Usando o mesmo exemplo dos R$ 300 por mês a 10% ao ano. No primeiríssimo ano, a pessoa investiu R$ 3.600 do próprio bolso, certo? R$ 300 vezes 12. Certo. Quanto você acha que rendeu de juros sobre isso no primeiro ano? Se do 10% ao ano, talvez uns 300 e poucos? Menos ainda, dá algo em torno de R$ 162. Quer dizer, a maior parte do crescimento ali no comecinho ainda é o dinheiro novo que a pessoa coloca. Não é o dinheiro trabalhando sozinho ainda. Entendi. O grosso do bolo ainda é o esforço do aporte mensal. E quando que essa chave vira? Quando os juros começam a, digamos, pesar mais na balança. Olha, leva um tempinho. Naquela mesma simulação dos R$ 300 a 10%, demora uns 14 anos. 14? Sim, uns 14 anos, para chegar ao momento em que os juros que você ganha em um único ano superam o valor que você aportou naquele ano, os R$ 3.600. É, assim, um teste de paciência e persistência. Uau! Realmente tem que ter disciplina e visão de longo prazo. Mas aí imagino que depois de atingir os R$ 100.000, a coisa fica mais interessante, né? Ah, com certeza. É aí que a mágica começa a ficar mais visível. E os números mostram isso, né? Mostram demais. Vamos seguir com a simulação dos R$ 300 a 10%? Para ir de 0 a R$ 100.000, a gente viu, 163 meses, mais de 13 anos. Ok. Agora, para ir de 100 mil para R$ 200.000, o tempo já cai para 69 meses, menos de 6 anos. Opa, já reduziu bastante. E fica melhor, de 200 mil para 300 mil, 44 meses, menos de 4 anos. E a aceleração continua. Para ir dos 900 mil para o primeiro milhão, levaria só 13 meses. Um pouco mais de um ano para juntar os mesmos R$ 100.000 que levaram mais de 13 anos para serem acumulados no começo. Impressionante. Isso mostra o poder exponencial da coisa toda. E reforça a importância de vencer essa primeira etapa, esses R$ 100.000. Sem dúvida, esse primeiro bloco, os R$ 100.000 iniciais, pode representar quase 40% do tempo total para chegar no milhão, nessa simulação específica. Pensa nisso. É só 10% do valor final, mas consome quase 40% do tempo. Superar essa fase é proporcionalmente a parte mais demorada. Faz todo sentido. Então, a pergunta de ouro é: como acelerar esse processo? Principalmente essa fase inicial mais lenta. Bom, basicamente temos duas grandes alavancas que podemos puxar. A primeira a gente já falou bastante: aumentar os aportes. Certo.
Isso pode vir de controlar melhor os gastos, sabe? Fazer um orçamento, ver onde dá para cortar um pouquinho aqui e ali para sobrar mais para investir. Isso vale para todo mundo, não importa a renda. Disciplina financeira básica, né? Isso. E a outra forma de aumentar o aporte é, claro, aumentar a renda. Buscar uma renda extra, talvez um freela, um pequeno negócio. E o ponto-chave aqui é entrar um dinheiro extra, resistir à tentação de gastar tudo logo de cara, tentar direcionar uma boa parte para os investimentos. Pegar firme no aumento do aporte. Ok, essa é a primeira alavanca. E a segunda? A segunda é otimizar a rentabilidade. Buscar fazer o dinheiro render mais. Vamos voltar para as comparações com os R$ 300 por mês. Se a pessoa consegue só 7% ao ano, que em alguns momentos históricos foi perto do que a poupança rendia, para chegar nos 100 mil levaria 15 anos e 8 meses. E para o milhão, quase 44 anos. Nossa, 44 anos, uma vida. Uma vida. Agora, com 10% ao ano, o nosso cenário base, 13 anos e 7 meses para os 100 mil e 34 anos e 9 meses para o milhão. Já melhora bastante. Quase 10 anos a menos para o milhão. E se a pessoa consegue buscar, com o estudo e estratégia, uma rentabilidade de 15% ao ano, Aí deve dar um salto bom. dá sim. O tempo para os 100 mil reais cai para 11 anos e 4 meses. E para 1 milhão, 26 anos e 4 meses. Olha a diferença. De 44 anos para 26 anos. É gigantesco o impacto da rentabilidade no longo prazo. É brutal. Por isso é tão importante não se contentar com pouco. Buscar rentabilidades melhores, claro, sempre entendendo os riscos envolvidos, né? Não existe almoço grátis. E tem a inflação, que corrói o poder de compra. Investir bem não é só para ficar rico, é para não ficar pobre, para proteger o valor do dinheiro. Perfeito. Então, o caminho mais rápido parece ser a combinação das duas coisas. Se esforçar para aumentar os aportes, especialmente no início, e, ao mesmo tempo, buscar conhecimento para investir melhor, para conseguir rentabilidades mais interessantes, sempre de acordo com o perfil de cada um. Exatamente essa combinação é o que turbina a jornada. Isso, sabe, leva a gente para uma reflexão final, eu acho. Manda. Se a gente pensar que pequenas mudanças, tipo um ajuste no valor do aporte mensal ou um pontinho percentual a mais na rentabilidade anual, podem significar anos a menos de trabalho lá na frente, podem comprar anos de liberdade financeira. Fica a pergunta: qual pequeno ajuste, por menor que seja, a gente poderia fazer hoje para gerar um impacto significativo lá no futuro? Excelente reflexão para a gente levar para casa. E para quem está nos ouvindo, qual dessas alavancas parece mais fácil de mexer agora? Aumentar o aporte ou tentar melhorar a rentabilidade dos investimentos? Conta para a gente aqui nos comentários. Ou, claro, pode sugerir um tema para a nossa próxima conversa. E não esquece, se curtiu o papo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder os próximos. É isso, e lembrando sempre, esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Toda e qualquer decisão de investimento é individual. Um abraço e até a próxima.